Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. A comunidade Espírita Ramatiz agradece, então, a presença de todos vocês. Hoje é um dia especial, pelo menos para mim aqui, acho que para a nossa casa também. A gente estou aproveitando uns minutinhos antes do horário para a gente comentar, né? Nós estamos aí nesse novo projeto, que é o nosso projeto do Ser Jovem, dentro da nossa comunidade Espírita Ramatiz, que foi criado e já está funcionando. Hoje nós estamos completando 4 semanas, né? É a 4ª semana. Com o objetivo de acolher, de auxiliar e de atender os jovens que têm alguma demanda, que têm alguma necessidade, que estejam passando por alguma dificuldade, seja ela emocional, física, doença, não importa. O nosso objetivo ali é acolher esses jovens. E a partir desse acolhimento, para aqueles que necessitarem e desejarem, a gente tem também um tratamento energético. Então hoje nós estamos fazendo aqui a nossa primeira palestra, que faz parte do nosso projeto, onde a sala do acolhimento é esse salão menor. Hoje nós vamos ter aqui a primeira oportunidade de colocar os jovens e seus pais, e a gente vai trazer toda primeira terça-feira do mês, a gente vai fazer um tema correlato a essa questão do jovem, a questão da juventude, a essas questões ligadas ao campo familiar, ao relacionamento interpessoal, ao relacionamento com o pai. E hoje, como vocês já estão vendo aqui, a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto da nossa família, o que seria essa família corporal. Existe uma família corporal, uma família espiritual, né? A gente vai abordar um pouco dessas questões. Então eu quero agradecer pela presença de vocês. Posso dizer para vocês que eu estou assim, com o coração batendo bem rápido. A gente pensa que já tem alguma bagagem, mas de repente essas coisas servem para nos sintonizar no presente. Então é um momento para nós aqui de muita alegria, de muita felicidade, a gente poder estar dando mais esse pontapé aí nesse projeto. Nós não temos ainda certeza absoluta de como isso vai funcionar. Provavelmente no futuro nós teremos aqui na nossa casa um grupo de mocidade funcionando, quem sabe apresentando aqui, trazendo música, trazendo esse lado muito ativo que o jovem tem, essa capacidade que o jovem tem de movimentar, de fazer as coisas, que a gente tem certeza que essa energia vai fazer muito bem para a nossa casa, vai fazer muito bem para os nossos corações e vai fazer muito bem também para esses jovens, para essas famílias, né? Então, se você conhece alguém, se você tem um jovem em casa, ou se você conhece alguém familiar, seu mesmo que distante, você pode também falar do projeto. Nós estamos com publicações na nossa rede social, então toda semana sai alguma coisinha, a gente está nesse trabalho aí, nesse projeto de implantação desse trabalho, ok? Então acho que nós podemos fazer a nossa prece para a gente iniciar, né? Vou apagar um pouquinho a luz aqui. Vamos respirar bem tranquilo, bem suave. Vamos fazendo contato conosco em primeiro lugar. Vamos ver como é que nós estamos, como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos nos fazer agora bem presentes no aqui, no agora. Vamos deixar até que essa música suave, tranquila, possa trazer essa serenidade, essa paz de espírito, para essas reflexões que nós vamos fazer aqui na noite de hoje, contando com a presença do nosso ser superior, no nosso centro divino, contando com a presença de Ramatiz e esses mentores, contando com a presença da figura amorosa do nosso mestre,
deixando que mais do que o pensamento, mas principalmente o coração do nosso Mestre Jesus, a sua amorosidade, a sua fraternidade, a sua capacidade compassiva, a sua capacidade de dar a mão, esteja aqui agora sendo estendida sobre todos nós. E assim, então, com esse amparo e essa proteção, e em nome de Jesus, nós damos por abertos a nossa palestra, o nosso aprendizado, o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Ligado assim, né? Que aí a gente fica vendo também vocês. Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje aqui essa questão da parentela corporal, né? Da família corporal e da família espiritual. Todos nós temos uma família consanguínea, né? Que normalmente são os nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, para aquele que já os tem. Então, nós vamos fazer essas reflexões de hoje, e isso é parte do processo da doutrina espírita, não é colocar ninguém em condições de dizer que você deve fazer isso, você deve ser assim ou você deve ser assado. Isso é atribuição de cada alma, de cada ser que está aqui nesse processo de reencarnação, buscando a sua melhoria. Então, o nosso objetivo aqui é trazer algumas informações, algumas noções que a doutrina espírita nos dá sobre quem somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quais seriam os propósitos para a nossa vida, né? Quais são os objetivos de passarmos pelas experiências, pelas situações, muitas vezes conflituosas, que nós estamos passando nesse momento, ou já passamos no passado, ou iremos passar no futuro, porque estar nesse plano físico aqui é viver essas vicissitudes, é viver essas dificuldades. Nós poderíamos olhar isso sob um campo da sociologia, olhando o papel da família, mas eu não tenho bagagem nem conhecimento para falar sobre isso. A gente poderia olhar isso sob uma perspectiva histórica do que é ser ou pertencer a uma família física, né? Nós poderíamos olhar isso do ponto de vista antropológico, mas o que nós vamos trazer aqui são aspectos do ponto de vista espiritual, das noções que a doutrina espírita nos dá, de qual é o papel da família na nossa sociedade e de qual é principalmente o papel da família na construção de cada um de nós. Estejamos nós hoje na condição de pais, de irmãos, de filhos, não importa. A doutrina espírita fala muito profundamente desse laboratório. Claro que eu vou trazer aqui algumas pinceladas pequenas do que seja isso, para que nós possamos, a partir desse despertar ou de alguma coisa que seja dita aqui, nós possamos ir buscar conhecimento, buscar obras. A gente vai citar algumas aqui, para que a gente possa compreender melhor qual é o nosso papel nesta família. Então, digamos, a nossa vontade hoje é de trazer algumas reflexões sobre o que é o significado da família, não só da família corporal, mas da família espiritual na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Não é algo só para o futuro, não é algo para uma outra encarnação. É algo que possa, a partir da compreensão e do sentimento, possa trazer aspectos ou possibilidades de compreensão e de decisão no meu dia a dia, no meu relacionamento com esses seres mais próximos que Deus colocou, que são as pessoas, membros da nossa família. Então esse, em linhas gerais, é o nosso objetivo hoje.
E aí eu queria começar fazendo aqui um exercíciozinho com vocês, para que a gente pudesse, cada um aí agora, pensar na sua concepção, no que você é, no que você vive, no que você sente, você completasse essa frase para nós. Família é. Então eu quero que você faça esse exercício, né? Pensando aí, o que é família para mim? Então a gente vai poder, cada um, talvez, se a gente pudesse pegar 5, 6 pessoas aqui para falar, nós iríamos ter frases até bem distintas, né? Então, para alguns, talvez tenha passado pela cabeça de alguns aí, vão dizer assim, família é algo espetacular, família é base, família é fundamento, né? E outros que estão e vivem os conflitos dentro desta família vão ter outras observações sobre o que é a família. E a gente pode dizer que nesta visão desta doutrina espírita, que é uma filosofia de vida e que tem uma base científica, né, com desdobramentos morais de como eu me comporto, de como eu me relaciono, essa doutrina espírita nos diz que família é tudo isso que vocês estão imaginando aí. Família é lugar de encontro, família é lugar de reencontro, família é lugar de desencontro, família é lugar de receber a mão, família é lugar de dar a mão, família é lugar de aprender a amar. Eu trouxe alguns aqui que você pode se identificar com alguns desses aí, ó. Família é bênção, família é complicado, é difícil, família é convivência, família é comunhão, família é abnegação, família é ceder, família é dar, é receber, família é alegria, família é conflito, família é dificuldade, família é auxílio, cooperação, perdão, sustentação, base, estrutura, amparo, proteção, fraternidade, aprendizado, e nós poderíamos ficar aqui falando mais muito tempo sobre o que seria, sob a ótica pessoal de cada um, o que seria esse conceito da família. Teve alguém que pensou algo diferente desse monte de coisas que eu escrevi aqui? Não vai falar, né? Mesmo se pensou. Mas é isso. Do ponto de vista espiritual, nós podemos dizer que a família, ela é o maior espaço de aprendizado e de crescimento que nós podemos ter, porque ela está baseada nas leis espirituais. A família é uma instituição que não foi criada pelo plano físico. Muitos sociólogos se enganam sobre isso. A família é uma instituição espiritual que tem como objetivo oportunizar a nós um laboratório divino nesse plano físico, um cadinho de experiências onde eu vou estar em contato com esses outros seres de maneira muito próxima no relacionamento, e a espiritualidade nos diz que quanto mais próximo é o relacionamento que nós temos com o outro, maiores as possibilidades que eu tenho de aprender sobre mim mesmo em contato com o outro. Então, família é basicamente um espaço de aprendizado e de relacionamento, não só sobre as coisas da vida material, mas também sobre os valores da vida espiritual. E talvez o principal valor, que seria sobre o qual a família está fundada, é sobre a lei de cooperação. Aí alguns vão dizer assim, como assim, João? Você não conhece a minha família, você não sabe as dificuldades que é, você não sabe o que eu sofri.
na mão da minha mãe ou do meu pai, ou o que aconteceu com a nossa família, tudo certo. A gente sabe que há experiências muito dolorosas nesse campo familiar. Mas a gente quer convidar você para fazer uma reflexão de todos os seres, de todos os mamíferos, aquele que é mais frágil quando nasce, que se ele não tiver aquele cuidado maternal, aí você pode dizer, não, mas a minha mãe, ela me deu para uma outra pessoa. Não importa quem tenha sido. Se alguém não tiver pegado aquela criança indefesa e tiver colocado aquela criança para receber nutrição, para mamar, ou mesmo que seja uma mamadeira, essa criança não teria sobrevivido. Ou seja, do ponto de vista espiritual, nós somos os seres, com a nossa complexidade do nosso corpo espiritual, nós somos os seres mais avançados, mas do ponto de vista da matéria, e Deus faz as coisas de maneira correta, nós nos apresentamos nessa vida mais frágil. Esses dias eu vi um vídeo de um potrinho que acabou de nascer, com algum tempo ali, ele começou a movimentar, passou um pouquinho, ele ficou em pé, tremendo, e mais alguns minutos, instintivamente, ele já estava ali buscando a nutrição na teta da mãe, E isso conosco não é possível. Então, se você olhar hoje para a dificuldade ou para os conflitos que você já viveu, porque nós temos pessoas aqui de todas as idades, ou dos jovens, talvez a gente passe a acreditar que a família não seja regida por essas leis espirituais. Tem uma outra lei muito profunda, que é a lei de afinidade, que a espiritualidade, que os benfeitores, que Emmanuel fala muito sobre isso. Nós estamos nesta família porque existem tendências, existem vontades, existem sentimentos que são comuns a nós. O Emmanuel fala sobre isso quando ele fala, mais à frente eu trouxe o slide, que essa família consanguínea nossa é um reflexo de nós mesmos. Ou seja, para que eu esteja nesta família que eu nasci, que eu posso hoje não gostar, que eu posso ter as minhas críticas à forma que eu fui educado, criado, mas a espiritualidade nos diz que essa família é perfeitamente imperfeita como seres humanos que somos todos, mas ela é perfeita para as experiências que você precisava vivenciar na presente encarnação. Então, o que essa lei de cooperação nos leva a compreender? Que por mais que eu acredite que eu não recebi desse pai ou desta mãe, ou das pessoas da minha família, o amor que eu gostaria, eu posso não ter recebido na medida que eu queria, na necessidade que eu tinha, da forma perfeita que eu imaturamente acreditava que os meus pais eram obrigados a me dar. Mas do ponto de vista do relacionamento, o pai e a mãe oferecem aquilo que eles são capazes de oferecer a seus filhos. E só por isso, oferecendo o bem mais precioso, que é a vida, que é estar nessa encarnação, já estamos aí contemplados por essa lei da cooperação. Se os nossos pais não tivessem nos oferecido mais nada além da vida física, só por isso nós já poderíamos, e aí é sentimento, cada um vai ter o seu ou não, nós já poderíamos ser gratos por esta vida física que nos foi dada. Então vamos seguir aqui, para a gente poder trazer aqui, que está lá no item 8, na parentela corporal e espiritual, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, a nossa vida espiritual é dada por Deus e ela tem uma característica de infinitude. Ninguém é possível de tirar a sua vida do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, nós podemos usar mal a alimentação,
nós podemos macerar o nosso corpo, nós podemos usar substâncias que vão deteriorar esse corpo. Mas do ponto de vista espiritual, ninguém tem essa possibilidade de tirar a sua vida, porque ela é dada pelo Criador. Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, a experiência de agora é apenas uma fração de segundo em relação a inúmeras experiências que eu já tive na matéria. E todas as experiências, quando a gente verte para um corpo de carne através da encarnação, não tem como objetivo a punição, tem como objetivo um processo de ressignificação dessas experiências, um processo de transmutação de sentimentos e de relacionamentos anteriores que nós já tivemos e que nós temos a oportunidade, através do esquecimento, quando passamos por esse vaso retificador que é o útero humano, nós temos essa bondade do Pai, que é fazer com que a gente não saiba com quem nós já convivemos, pelo menos momentaneamente, com quem nós já tivemos conflito, quem nós já prejudicamos, quem já nos prejudicou. Porque se nós não passássemos por esse processo de esquecimento, nós não conseguiríamos viver o presente momento, a presente encarnação. É por isso que a espiritualidade amiga traz até nós, ou coloca na nossa família espiritual, aquelas pessoas que nós necessitamos, aquelas pessoas que são responsáveis por nos orientar, por nos acolher, que são responsáveis por, nesse primeiro momento, quando nós somos tão frágeis, de nos alimentar, de responder a todas as nossas necessidades reais que uma criança tem, que é de alimentação, que é de proteção, que é de amparo. Nós fazemos isso de maneira perfeita? Não. A condição humana é da imperfeição. Então não vai ter nenhum pai que ofereceu todo o amor que esse filho gostaria de ter. Não vai ter nenhum pai que estava 100% perto desse filho para proteger ele de algum acontecimento que possa ter marcado a sua alma, que possa ter causado dor. Porque estar nesse plano aqui é, de alguma forma, também correr riscos. Nós estamos aqui em busca do nosso crescimento espiritual, em busca do nosso aprimoramento, e nós seremos afetados positiva e negativamente por aquilo que nós fazemos. Então vamos caminhar um pouquinho mais para a gente chegar lá. Então a gente tem que perguntar para nós assim, se nós recebemos esses, aqui nós temos muitos pais, né? Se nós recebemos esses espíritos, a gente pode ter certeza que não há acaso nisso, que isso não acontece por acaso, que eu tenho um relacionamento com esse filho, que eu recebi essa oportunidade redentora de ressignificar todas as minhas experiências com ele do passado. Há alguns seres que vêm na nossa família, a gente vai falar mais à frente, que às vezes a gente não tem nenhum relacionamento anterior com ele, mas eu vou deixar isso para comentar mais à frente. Mas na maioria dos casos, a espiritualidade, os mentores conseguem colocar na nossa família aqueles que em algum momento nós deixamos pelo caminho, aqueles que em algum momento nós deveríamos ter acolhido e nós os abandonamos. E agora a gente está convidado pela expressão da família a colocar esse indivíduo no bom caminho, a poder auxiliar ele naqueles aspectos que nós derrubamos. Então, todos aqueles que de alguma forma nós nos relacionamos contrário ao amor, contrário às leis espirituais, eu sou convidado a vir e reencaminhar esses espíritos no caminho do bem. Porque esses espíritos se encontrando, sendo auxiliados, eles também, como nós, vão contribuir para a melhoria já nesse momento do nosso planeta. Todo mundo tem uma contribuição pessoal intransferível a fazer para a melhoria do nosso planeta. Esteja ele como uma criança que suscita nos pais o amor, que suscita o cuidado, um jovem que às vezes é mais rebelde, suscita nesse pai alguma dificuldade,
todos nós, um adulto que amadurece com essas experiências da maternidade, da paternidade, ele tem sim e tem contribuído com a sua experiência, sem ser perfeito, né, como ser humano, para que esse mundo se transforme em algo melhor. E a gente precisa compreender isso com essa visão mais espiritual. Então vamos lá, que o texto lá, o capítulo 14 do Evangelho, o item 8, nos diz assim, na nossa família, né, que nós temos a nossa família corpórea, ela é nada mais, nada menos do que parte da nossa família espiritual. Então agora nós podemos trazer um conceito de família espiritual. O que é uma família espiritual? São seres que têm vontades, que têm tendências, que têm características, que têm pensamentos, que têm sentimentos similares e que se agrupam com o objetivo de auxiliarem um ao outro na sua evolução. Parte desta família espiritual está materializada no campo físico, que é o que a gente observa na nossa família. Então, existem mentores, existem seres que nos auxiliaram no nosso projeto reencarnatório. Quando a gente olhava para uma dificuldade, para uma situação no plano espiritual e achava que a gente não conseguiria cumprir uma determinada meta, nós éramos auxiliados, orientados, fortalecidos para que pudéssemos confiar que haveria auxílio dessa família espiritual. Então, o princípio e a outra lei que rege o universo, né, é o princípio da cooperação que nós falamos lá no início. A gente pensa que o mundo é daqueles que competem melhor, e a espiritualidade nos diz que o mundo é daqueles que cooperam melhor, que é isso que vai transformar a humanidade. Então, quando nós estamos aqui, você vê, um pai e uma mãe se tornam adultos, se encontram, decidem fazer essa caminhada de se autoconhecerem, de se descobrirem, de aprenderem a amar um ao outro, porque ninguém casa, né? Às vezes a gente casa muito iludido, achando que vai ser mil maravilhas. Mas o dia a dia da experiência vai mostrando para nós como nós precisamos ser abnegados, como nós precisamos ser compreensivos com essa família, com esse esposo ou com essa esposa, como muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas necessidades. Então, o espaço dessa família corporal é um espaço onde nós, muitas vezes, abrimos mão do nosso desejo, da nossa vontade, para auxiliar o outro. Em determinado momento, esse indivíduo está passando por uma dificuldade de saúde e eu vou abandonar os meus afazeres e vou estar com essa pessoa e vou colaborar com esta pessoa. E em outros momentos, esta pessoa vai poder fazer isso comigo, né? E isso não é necessariamente uma obrigação, isso vai sendo feito naturalmente. Então, estar no espaço da família é estar nesse espaço da abnegação, é estar nesse espaço do perdão, por mais complexo e difícil que seja isso. Então, esses espíritos, muitas vezes, que nós já temos relacionamentos anteriores, onde foi belo, onde foi bom o relacionamento anterior, onde o meu coração e o dele vibravam na confiança, na sintonia, na alegria, Deus coloca ele novamente como uma oportunidade de estar conosco. E quando a gente está nessa família aqui, a gente sente essa facilidade, a gente sente essa amorosidade de forma muito natural, porque isso acaba nos elevando, isso acaba estimulando em nós os nossos melhores sentimentos. Recebemos também nessa família corpórea, nessa família consanguínea, espíritos que são antagônicos a nós, antipáticos a nós, espíritos que nós já tivemos relacionamentos anteriores e esse relacionamento foi feito na desconfiança, foi feito no conflito, foi feito na opressão, foi construído a partir de sentimentos inferiores. Quando nossos relacionamentos são construídos em sentimentos, a partir de sentimentos inferiores, nós ficamos, pela lei espiritual, obrigados a transformar esse sentimento negativo um dia em fraternidade, em cooperação, em afinidade, ou se a gente quiser falar na palavra maior,
no sentimento maior, em amor. Então, tudo que nós construirmos que for contrário à lei de Deus, a gente fica obrigado pela lei a retificar. O que a espiritualidade e a família espiritual faz com a gente? Coloca esses seres novamente conosco, e aí a gente percebe quanto é difícil, às vezes, falar com aquela pessoa, às vezes falar com aquele filho, quanto é difícil orientar ele no sentido, porque você fala uma palavra, ele é sabidão, te responde 10 palavras. A gente sabe que é assim. Eu tenho 3 filhos, 3 espíritos diferentes, e cada um de uma forma. Mas eu sei que isso faz parte dos nossos relacionamentos anteriores. O Kardec nos traz nesse texto lá, item 8 do capítulo 14 do Evangelho, que muitas vezes nós recebemos também na nossa família corpórea seres pertencentes a outras famílias espirituais. São seres que nós não temos uma convivência anterior, mas que eles têm uma experiência, que eles têm bagagem, que eles têm conhecimento positivo para que, vindo na nossa família, nessa experiência do agora, eles possam nos auxiliar a encontrarmos saídas, a transformarmos sentimentos inferiores, e eles passam a ser também apoios que nós recebemos nesse grupo familiar. Muitas vezes, eu já ouvi isso aqui na comunidade mesmo, a gente escuta pessoas dizendo assim, não, eu tenho um filho que ele é tão maravilhoso, que ele é tão positivo, que ele nem parece que é da nossa família. E eu já tenho outro que é uma dificuldade, que é só conflito, que está envolvido em uma série de coisas. Então, o Emmanuel chama isso de enxertia espiritual. A espiritualidade providencia para estar mais próximo desse núcleo familiar, seres que vão nos auxiliar na nossa transformação e na transformação desse grupo mais próximo de 5, 6 pessoas, para que nós possamos melhorar do ponto de vista do crescimento moral e, portanto, a nossa transformação espiritual. Então, esta família, esse indivíduo que nos auxilia, com o passar do tempo, nós já passamos a ter com ele uma ligação amorosa, nós já passamos a ter uma ligação que no futuro, provavelmente, nós vamos expandir esses nossos laços. Portanto, nós vamos ampliar a nossa família espiritual. Essa família espiritual ampliada, ela está sendo conduzida por mentores, por seres que têm, em média, uma evolução maior do que a nossa e que estão, da onde eles estão, nos auxiliando, puxando a nossa mão, num trabalho de fototropismo positivo em direção à luz, para que um dia nós possamos conhecer essa enorme família espiritual, para que nós possamos pertencer a esta família espiritual ampliada, porque no fundo nós somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Porque aí eu não vou amar só aquele que está dentro da minha casa, que me faz bem, só aquele que é meu parente consanguíneo. Eu vou aprendendo através desse exercício dentro da família, desse laboratório divino no plano físico, eu vou expandindo os meus horizontes, eu vou crescendo espiritualmente em fraternidade, em cooperação, em amizade e em amor. E a partir desta experiência, até que um dia nós possamos todos, mesmo sem ter reencarnado com todos os seres desse planeta, que hoje no plano físico são mais de 8 bilhões, eu vou amar essas pessoas, mesmo sem conhecê-las, porque esse é, no fundo, o objetivo desta família espiritual, quando ela tem esta incursão, esse filtro da família física. O objetivo é que nós possamos cada dia mais, deixa eu dar uma olhada no nosso horário aqui, para que nós possamos cada dia mais pertencer e trabalhar em favor de nós e em favor do próximo. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, as quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações.
Então, quando nós temos afinidades que são apenas desse campo da matéria, quando desencarnamos, provavelmente esses laços são cortados. Os verdadeiros laços espirituais são os laços que nós construímos nos relacionamentos, que são os laços do coração, são os laços da afetividade. Por isso que a família é esse espaço mais reduzido, mais concentrado, onde a gente vai deixar um pouquinho o nosso egoísmo de lado, o nosso orgulho de lado, e vai abrir mão dos nossos desejos, às vezes dos nossos quereres, em favor desses que estão, muitas vezes, como filhos, ou irmãos, ou pais à nossa volta. Então, essa é a grande experiência, esse é o grande plano de salvação que o Criador e que Jesus veio implantar, para que nós possamos, abrindo mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente possa inicialmente fazer isso com alguns, para que um dia nós possamos agir assim com todos aqueles que estão à nossa volta. É um caminho, gente, é um caminho, é uma trajetória. Acontece de uma hora para outra? Não acontece de uma hora para outra. Acontece de forma muito lenta e gradual. E muitas vezes a gente sai dessa família corpórea, vai para essa família espiritual, faz um trabalho de aprendizado, de crescimento, faz um balanço de tudo que você fez nas experiências anteriores, pede força, pede energia, pede planejamento e volta novamente para esta família, o qual ela de alguma forma é um reflexo do seu pensamento. E é isso que o benfeitor Emmanuel nos traz assim, no capítulo 12 do livro Pensamento e Vida. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, do ponto de vista da matéria, eu sou o somatório do gameta masculino e do gameta feminino. Do ponto de vista espiritual, existe o que o Emmanuel fala lá, de uma hereditariedade psicológica. É o reflexo daquilo que eu sou, daqueles que pensam e que estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo que eu, e a gente, pela bondade do Criador, decide se unir, decide se encontrar nesta família aqui do plano físico para poder crescer, para poder se transformar, para poder melhorar. Então, não tenhamos dúvidas, meus irmãos, mesmo que isso pareça muito duro, muito difícil nesse momento, você precisa dessa família, você precisou dessa família, você precisa dessas experiências para ser um ser melhor. Porque se você talvez não tivesse vivido essas agruras, essas dificuldades, você não obteria desta presente encarnação todos os potenciais, todas as possibilidades que você planejou lá junto com a sua família espiritual. Não tenham dúvida, no nosso atendimento espiritual, muitas vezes a gente escuta um familiar dizer a nós trabalhamos muito tempo para que ele pudesse chegar aqui hoje, para ele poder receber esse tratamento. Porque ele só vibrava ódio, ele estava desencarnado, ou às vezes estava encarnado aqui, né? E ele só vibrava ódio, só vibrava rancor. Então, quando nós acertamos, quando nós fazemos as nossas conquistas, mesmo que sejam conquistas materiais, eles vibram do outro lado, eles nos auxiliam através da vibração, dos bons sentimentos, porque isso não tem possibilidade de não chegar até nós. Toda vibração que sai do nosso coração, que é uma vibração boa, ela chega a esses destinos. Não é como o correio que às vezes engana de endereço. Então, todas as vezes que nós emitimos, seja este irmão encarnado ou desencarnado, não tenham dúvida, ele está recebendo. Imagine então se nós hoje, dentro do nosso processo, dentro da nossa família, com os que nós convivemos mais de próximo, se nós pudermos chegar próximos a eles, se nós pudermos, mesmo que a gente não consiga dizer que nós tenhamos aquele amor, mas pelo menos nós vamos procurar compreender, pelo menos nós vamos procurar aceitar esse ser da forma que ele é. Quando nós abrimos esse espaço,
nós, de alguma forma, estamos construindo um espaço para a confiança, um espaço para o aprendizado, nós estamos construindo um espaço para perseverar, nós estamos construindo um espaço que nos permita crescer em conjunto. Porque a família espiritual e a família corpórea é a prova de que só existe caminho do ponto de vista espiritual quando ele é feito coletivamente. Nós usamos uns aos outros, porque nenhum de nós tem todos os suprimentos, nenhum de nós tem todas as habilidades. Você vê que nós necessitamos disso até do ponto de vista da família corpórea. Alguém é engenheiro, o outro é médico, o outro é advogado. Então, todos nós precisamos uns dos outros para fazermos essa nossa caminhada, essa nossa evolução. Eu acho que está na hora, né? Cadê Marsol? Tá aí? Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Então, eu trouxe mais esse aqui para a gente finalizar, eu vou só ler. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Pensamento e Vida, livro capítulo 13, Filhos. Então aqui o Emmanuel está nos dando a importância que nós temos como seres que orientam aqueles que estão sob a nossa guarda, que o Criador nos deu como oportunidade de crescimento, que nós temos responsabilidade sim sobre eles. Nós não somos sozinhos responsáveis por que esse ser vai ser, porque ele é um outro ser espiritual, ele tem uma outra vivência, ele tem outras bagagens. Então nós nunca podemos acreditar que nós vamos definir o que o nosso filho vai ser, ou outra pessoa vai ser. Mas nós devemos fazer a nossa parte, assim como nos é dado, como a guarda, né, como orientadores, nós devemos cumprir o nosso papel para termos a nossa consciência tranquila. Ok? Então vamos seguir agora para a nossa segunda parte. Então vamos respirando bem tranquilos, bem suaves. Vamos tomando aí 3 respirações bem profundas. Vamos olhar para nós, vamos deixar que todos os pensamentos, todos os sentimentos que passaram aqui pela nossa mente, todas as sensações que experimentamos, todos os reflexos que também pudemos perceber em nós, como traços ou características que nos são peculiares, que estão também conectados à nossa família. Que nós possamos honrar. Honrar não significa compreender totalmente, não significa ser subalterno, não significa não ter os seus próprios desejos, não ter a sua própria personalidade. Mas nós podemos sim honrar nosso pai, nossa mãe, a nossa família de origem, agradecendo a eles tudo que de alguma forma nós recebemos e dizendo a eles também que aquilo que é só deles, que nós vamos devolver a eles, que nós vamos seguir a nossa caminhada, que nós vamos construir a nossa própria identidade, que nós vamos construir a nossa própria história, a nossa história de vida.
honrando todos os nossos antepassados, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, os nossos irmãos. Todos eles são também espíritos em busca de aprimoramento, de crescimento, que acertaram e que erraram também durante as suas vidas, mas que ofereceram aquilo que era possível a nós. Agora nós já podemos olhar para frente, levantar a nossa cabeça, sentindo aí toda a força, toda a energia desses antepassados. E nós podemos olhar agora para a nossa família espiritual, essa família que se juntou a nós, que vibra por nós, que se alegra com as nossas conquistas, que chora com as nossas derrotas. Vamos sentindo também agora a força desses irmãos em Cristo, todos filhos do mesmo Pai, que estão à nossa direita, sustentando, vibrando, emitindo as nossas melhores vibrações para você. Que você possa receber agora toda essa força, toda essa energia divina, junto com os mentores que estão aqui agora, nesse momento, nesse salão, fazendo todos a vontade do nosso Pai Criador, amorosamente, serenamente, oferecendo os seus bons fluidos, para que nós possamos limpar do nosso coração e da nossa mente todos aqueles sentimentos que nos afastam do nosso Criador, porque nos afastam também desses irmãos que estão mais próximos de nós. Todo sentimento que vem da fraternidade, que vem da leveza, que vem da paz de espírito, todos os sentimentos bons que nascem, que brotam do melhor da nossa alma, nos aproximam uns dos outros, nos conectam uns com os outros e também nos conecta com o nosso Pai Criador. Abra o seu coração para que você possa, nesse momento, receber todas as intuições, toda a limpeza do seu centro cardíaco, para que você possa se sentir nesse momento amparado, protegido por todos esses irmãos espirituais, por esta família espiritual que cuida de cada um de nós. E assim, então, nós já vamos respirando com essas novas possibilidades, essas novas perspectivas de mudança, de transformação, que nós já podemos fazer, não todas as transformações do mundo, mas aquelas que eu já posso fazer no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, conhecendo um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre quem somos e sobre os objetivos de estarmos aqui neste plano. E assim, então, com o nosso coração já cheio da gratidão por esta oportunidade, por essas reflexões, eu convido a todos vocês para juntos agradecermos através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E com essa singela oração, nós desejamos a todos vocês uma boa semana, com muito amparo, com muita proteção. Que assim seja. Vamos em paz.